Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre como utilizar o sistema ESLI dentro da plataforma IFTTT. Para quem não se lembra, IFTTT significa If This Then That. Então, se isso acontecer, execute aquilo. Ele faz exatamente o que nós fazemos nas rotinas que temos no Google Assistente e na Amazon Alexa, porém com uma infinidade de serviços ainda maior do que nós temos nessas assistentes de voz. Então, para iniciar esse vídeo, nós vamos partir do princípio de que já temos uma planta criada no Finder ESLI. Então vamos entrar para ver essa planta aqui no aplicativo do ESLI. Clica no aplicativo, ele vai entrar aqui na planta Casa, que é uma planta feita para esse teste, para esse vídeo. Então eu tenho aqui nessa planta uma sala apenas, com 3 tipos de dispositivos. Então temos aqui o lustre sala e decoração sala, que são lâmpadas on-off e estão ligadas a um relé multifunção tipo 1322. Temos decoração painel, que é uma lâmpada do tipo dimerizável e está atrelada a um dimmer universal 1521. E a persiana sala, que está atrelada a um atuador de persiana 13S2. Outra coisa que temos nessa planta são os cenários desligar tudo e ligar tudo. E também nós vemos aqui em cima, no canto superior direito, o ícone do Gateway em verde, indicando que nós já temos um Gateway associado e ele está conectado tanto à nuvem da Finder quanto à internet, ao Wi-Fi. Então clico aqui para verificar o que cada símbolo do Gateway que estaria aparecendo aqui quer dizer. Então o Gateway verde está conectado. Se estiver cinza, está procurando pelo Gateway. Se estiver vermelho cortado ao meio, quer dizer que ele não está conectado nem à nuvem ou nem à internet. E cinza, a nuvem cinza, um corte no meio, quer dizer que não há um gateway, ou o gateway não está bem conectado mesmo, ou não está associado à planta, e a planta vai se conectar pelo Bluetooth com os dispositivos. Outra forma de verificar o gateway na planta é vindo aqui no canto superior direito em configurações, que é a quinta opção, Gateways. Então aqui nós vemos que tem um gateway já conectado. Se o seu gateway não estiver conectado, por favor, conecte-o, porque é importante, pois assim o sistema vai se comunicar com a internet e poderá ser controlado através de assistentes de voz e do IFTTT. Tá? Para fazer isso, basta clicar aqui no mais, no canto inferior direito, e seguir os passos que o aplicativo vai te mostrar. Então, voltando para a tela inicial do celular, e para iniciar o processo de configuração com o IFTTT, nós vamos primeiro entrar no aplicativo IFTTT. Lembrando que ele é uma plataforma tanto mobile quanto web, então você também pode fazer isso através do site do IFTTT. A primeira vez que eu me conecto no aplicativo, ele vai pedir para você fazer um login, é apenas isso, ou criar um cadastro. Você pode usar o Facebook ou usar o Google para fazer esse cadastro, tanto faz. Pode criar também com e-mail próprio e definir uma senha. Então aqui no caso, criei minha conta e não tenho nenhum applet rodando ainda. Vamos apenas relembrar agora, nesse momento, alguns termos que são utilizados aqui. Então, o primeiro termo que a gente utiliza é applet. O que é o applet? Ele é o conjunto geral, é uma rotina já criada. Então, ele é uma automação que eu crio aqui internamente no IFTTT. Vamos ver também o termo service, que são os serviços que estão cadastrados na plataforma. Teremos também o termo trigger e o termo action. Por quê? Todo aplicativo está em inglês. Podemos ver já pela tela inicial, Start Connecting Your World, Create e Explore. Então todos os termos que a gente vai ver são em inglês aqui. Action são as ações que vão ser executadas em função dos triggers, que são os gatilhos que a partir da alteração desses triggers irão executar essas actions. Então primeiramente aqui no aplicativo, vindo na aba Explore, nós podemos aprender um pouco e ver algumas coisas que já foram criadas nesse aplicativo, que realmente permite diversas possibilidades. Então, por exemplo, manter o Google Assistente sempre ativo é uma coisa que pode ser feita através do serviço de data e hora aí de ligação. Existe aqui já o service da Amazon Alexa, o service do Google Assistente.
E aqui ele te sugere já algumas rotinas ou alguns appets que já foram criados pela comunidade de usuários ou por empresas, fabricantes e alguns que estão associadas ao IFTTT. Então temos aqui o Instagram, temos e-mail, Google Docs e diversos outros serviços e appets que ele já te sugere aqui. Então, desses appets que já estão criados e você lendo queira também associar a sua conta, basta entrar no appet e conectá-lo. Depois disso, basta conectar as contas dos serviços que estão associados, como Alexa, Google, Yesly mesmo, e ele já vai te dar algum retorno aqui. E agora vamos para a parte de criação mesmo. Então, uma vez na tela inicial, e nós podemos criar uma nova aplicação, certo? Uma nova rotina. Nós vamos aqui na aba de Create. Uma informação importante que nós temos que verificar aqui. Ele dá o texto You've created 0 of 3 appets. O que isso significa? Que nós criamos 0 de 3 appets no máximo que podemos criar. Por que temos apenas 3 appets? O aplicativo tem duas versões, a versão Pro e a versão Free. Então, até se eu voltar aqui na minha conta, e eu posso verificar aqui em Então, o aplicativo possui a versão Free e a versão Pro. Como estamos utilizando a versão Free, que é a gratuita, ele permite que nós criemos apenas 3 appets. Então, nós podemos ser desenvolvedores de no máximo 3 appets. Se não fosse nossa criação, ou seja, se nós estivéssemos usando as opções aqui do Explore, nós podemos sincronizar com a nossa conta quantos quisermos dessa parte aqui. Não precisam ser apenas 3. Mas nós, em nosso nome, podemos criar apenas 3. Então, qual que é a estrutura de criação aqui? Ele me dá o primeiro botão, if this, ou seja, aqui eu vou definir qual que é o gatilho. Então, se isso aqui acontecer, depois ele vai habilitar o botão then that, que é onde eu vou executar as ações. Então, aqui ele permite que eu tenha apenas uma ação também na versão gratuita. Mas se estivesse utilizando a versão Pro, ele apareceria aqui diversas ações que a gente poderia colocar em sequência. Então, para iniciar, vamos clicar aqui no If This. Uma vez aqui, ele vai mostrar os services associados que nós podemos utilizar. Então, vocês podem ver aqui que tem diversos services, e aqui são os recomendados apenas, existem uma infinidade de outros serviços. E aqui vamos criar duas rotinas. Ele permite que temos 3, nós vamos criar 2 para verificar o funcionamento. E nas duas eu vou utilizar o quê? Em uma eu vou usar o serviço de localização. E na outra eu vou utilizar o serviço de Button Widget, que é um serviço bem bacana que eu também vou mostrar como funciona depois. Opa, clica aqui. Button Widget. Então nessa primeira vamos usar o serviço de localização. Já está até aqui na tela inicial já, né? Então, Location. Clico aqui e ele vai me dar os triggers desse serviço. Então, quando eu entrar ou sair de uma área, quando eu sair de uma área e quando eu entrar numa área. Eu quero que vocês percebam, já nessa primeira parte, o tanto de possibilidades que ele já nos traz diferente das assistentes de voz. Enquanto lá nós temos algo relacionado à agenda, algum evento, uma hora e data, ou um comando de voz, aqui ele traz diversos outros serviços e eventos que, quando ocorrerem, podem iniciar uma rotina. Então aqui eu vou colocar que sempre que eu sair de uma área, e que área é essa que a gente vai definir aqui? No caso eu vou colocar qualquer área, mas você pode colocar o endereço da sua casa, o endereço do trabalho, ou qualquer um desses assim. E esse círculo que aparece, o when you exit this area, é o raio dentro dessa área, no qual quando você sair desse raio, né, vamos colocar que é uma margem de erro que ele pode ter, para quando você sair desse raio aqui, ele executar. Então você pode aqui aproximar, clica em cima desse círculo primeiro, né,
Você pode alterar a posição dele, aproximar aqui ou tirar um pouco da aproximação e definir então qual que vai ser esse raio de atuação. Então, quando você sair dessa área aqui, por exemplo, venho aqui no canto superior direito do OK, continue. Então, quando eu sair dessa área, o que eu vou executar? Né? Venho aqui no DMDET, vou pesquisar aqui pelo serviço do IESLI. Então, IESLI. Apareceu aqui para mim já o Finder IESLI. E o que eu posso fazer com o IESLI dentro do FTTT? Então, a primeira coisa que ele aparece para mim, pull up, que é abrir uma persiana. Turn on, ligar uma carga, qualquer que seja. Set brightness, então definir o brilho de uma lâmpada que estiver associada a um dimmer. Turn off, desligar uma carga também, qualquer que seja. Pull down, que é descer ou fechar a persiana, fechar a cortina. E cenário, que é controlar um cenário. Nesse caso aqui, vamos definir um cenário. Né? Então, quando eu estiver saindo de casa, por exemplo, eu vou utilizar o cenário e, lembrando, a primeira coisa que ele vai pedir é para conectarmos as contas, certo? Então, eu vou conectar a minha conta do IESLI na minha conta do IFTTT. Então, clico em Connect. Assim como na Alexa e no Google, ele vai pedir as credenciais do IESLI. Então, eu venho aqui em e-mail e coloco o e-mail do Finder IESLI e a senha, que também é utilizada no Finder IESLI. E Sign in. Aqui na informação que a Samsung passa, eu vou dar não agora. E vou permitir que ele acesse os dispositivos para poder fazer as configurações. Então, clique em Hello. Ele vai terminar de conectar a conta e vai puxar os cenários que estão nessa conta. Então, para mim aqui, já apareceram diversos cenários, né? Porém, os que a gente viu que utilizar são os cenários da casa, né? Aqui são outros cenários de outra planta que eu tenho dentro do aplicativo do IESLI. Então, na mesma conta, porém, é uma outra planta. E eu vou utilizar aqui o cenário desligar tudo. Então, quando eu sair de casa, por exemplo, eu quero que ele desligue tudo automaticamente, por GPS, sem eu mexer em nada. Então, continue. Ele mostra que a rotina que eu criei é quando eu sair de uma área, ele vai ativar o cenário desligar tudo. Vocês veem que aparece aqui esse botão de mais. Por quê? Na versão Pro, nós poderíamos acrescentar mais ações que ele iria executar. Mas se eu clicar aqui na versão Free, ele aparece aqui para mim já o Upgrade to Pro. Então, no caso da versão Free, só posso ter um gatilho e uma ação que ele vai executar. Então, nesse caso aqui, vamos dar um Continue. Vou definir o título dessa rotina, ou o título desse applet, que vai ser, deixa eu apagar essa sugestão, desligar tudo quando eu sair de casa. Finish. E pronto. Então, nesse momento, o IFTTT passa a ficar sendo executado, né, em segundo plano no celular e ele vai ficar verificando onde você está. Então, quando você sair de casa, ele vai executar o cenário desligar tudo. E ele já aparece para mim aqui, ó, Created by V Carreia, que é a minha conta, né, o meu usuário. Então, eu criei esse applet, o nome desse applet, os serviços conectados, que é o de localização e o IESLI. E eu posso aqui já verificar a atividade desse applet, checar se está funcionando. Se eu não quiser mais utilizá-lo, arquivar ele. E aqui ele aparece no momento conectado, mas eu posso desconectá-lo e parar de usá-lo quando eu quiser. Então, criei aqui o meu primeiro applet, que é desligar tudo quando eu sair de casa. Agora vamos criar o segundo applet, que eu tinha comentado. Então, create, if this. Vamos usar outro serviço que eu tinha comentado, que é o button widget. Então, ele me dá qual gatilho esse serviço, né? É o button press. Então, quando eu pressionar um botão, ele vai executar alguma coisa. Então, button press. Quando eu pressionar o botão, then that. Vou escolher aqui o IESLI.
E quando eu pressionar o botão, eu quero definir o brilho. Brilho de quê? Ele vai caçar aqui, procurar, né, no aplicativo, na minha conta, quais lâmpadas são dimerizáveis. Apareceu para mim já. Vou escolher decoração painel. E vou definir o brilho dela em 80%, quando eu apertar esse botão. Dou um continue. E pronto. Quando eu pressionar o botão, defina o brilho dessa lâmpada em 80%. Continue. Vou escolher aqui o título dessa rotina, né? Então, definir brilho em 80%. Finish. Então, quando eu pressionar esse botão, ele vai ajustar o brilho para 80%. Posso, das mesmas formas lá, verificar a atividade, checar como está o uso, e ele já me dá a opção de adicionar esse botão na tela inicial. Por quê? Vamos rapidamente sair dessa parte aqui. Então ele já mostra que criei essa rotina aqui no FTTT. E como que eu vou usar esse botão que eu criei aqui? Eu posso fazer vindo aqui e adicionando ele por aqui, ou eu venho na tela inicial do meu celular, faço um movimento de pinça para tirar o zoom, né, como se fosse tirar o zoom do celular. Ele vai abrir as configurações da tela inicial e vai me dar a opção de widgets. Então o que eu vou fazer agora é adicionar um widget. Clico em widgets, procuro aqui IFTTT, está aqui, e tenho duas opções de botão, um mais largo e um menor. Vou usar aqui o mais largo para mostrar essa função, né? Clico e seguro sobre ele, posiciono na minha tela, e ó, ele já trouxe para mim automaticamente o único botão que eu tenho criado, que é definir brilho em 80%. Posso ajustar aqui o tamanho dele, né, deixando maior ou menor, redefinir a posição e pronto. Na minha tela inicial, se eu clicar nesse botão, ele vai ajustar o brilho da minha lâmpada para 80%. Vamos fazer um teste? Pronto, executou aqui a minha rotina que eu criei. Então, dessa forma que a gente pode conectar o sistema ESLI com o IFTTT e criar diversas possibilidades de uso. Lembrando, na versão free, você pode criar até 3 applets, mas é o suficiente para começar a testar e brincar com o sistema e o IFTTT. Caso queira utilizar mais funções, colocar um monte de botão na tela inicial para não ter que entrar em nenhum aplicativo para comandar, terá que usar a versão paga, que tem um plano mensal e tem um plano anual de pagamento. Até mais, pessoal!